dia, galera, olha só, mais um vídeo para o nosso canal, um vídeo diferente hoje, a cara amassada de sono, pelo menos a minha. São 8 horas da manhã e a gente veio na clínica do Dr. Fernando, que é o médico que está cuidando da nossa saúde. Então a gente veio para fazer uma bioimpedância, ver como é que está o físico, e também para fazer a coleta de sangue, para ver os exames, os resultados, ver como é que está a nossa saúde, né? Agora começa uma temporada, Débora vai começar uma preparação que ela vai competir em Agosto. 14 semanas. 14 semanas. E eu tô para definir ainda as datas, mas vai ser por aí, 14 em diante. Então a gente veio fazer os exames e a gente vai manter uma frequência para monitorar a nossa saúde. Então vou convidar vocês para conhecer a clínica do Dr. Fernando. Vamos lá? Valendo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? O doutor se encontra? Sim. Tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, Bem? tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Joia? Como é que tá? Vamos fazer Vamos os dar exames. uma checada aí como é que tá o físico, como é que tá a saúde. E Dá uma olhada no coração, nos exames de sangue, tudo Aham. direitinho. Vamos lá, sejam bem-vindos. Vamos lá conhecer então. Cara, vamos fazer os exames para dar uma olhadinha. Essa última semana aqui eu até não fiz aeróbio em jejum e eu falei com o Milos e tal, que eu tava me sentindo bem cansado e o meu corpo ele não estava recuperando dos treinos. Eu tava fazendo um descanso por semana só, tava treinando 6 vezes, descansando um, e agora a gente mudou, então eu tô fazendo 2 descansos por semana. E até esses últimos dias eu não fiz o aeróbio em jejum porque eu estava me sentindo um pouco cansado e eu resolvi descansar um pouco porque agora eu vou começar outra preparação. Então como eu sei que vai ser puxado, eu falei, cara, deixa, porque se eu emendasse tudo, eu ia chegar no final da preparação, eu ia estar muito desgastado. Então eu dei um certo repousozinho. Eu dei um certo repousozinho agora, porque eu sei que logo começa a preparação, vai ser muito puxado, né? Mas no mais, conferir os exames, né? Ver como é que tá A gente já fez os saúde. exames aqui há um mês mais ou menos, né? E a gente vai fazer todo início de mês para ver os marcadores tudo direitinho, para ver como vai a preparação, e tem alguns exames que são bem importantes, né? Pra gente conseguir, pra mim no caso, né? Tipo, questão de texto, tudo, T3, T4. Inclusive É isso meu aí. Nutri pediu ontem para eu poder apresentar para ele, pra gente entrar com uma nova dieta, com um novo protocolo hormonal, para fazer tudo 100%. Principalmente para mim que sou mulher, esses exames são muito importantes. Mas isso eu acho que o doutor pode falar melhor para vocês, né? É importante fazer os exames hormonais porque o anabolizante ele não mexe só com a musculatura, né? Ele mexe com todos os sistemas do corpo. Então, a tireoide pode ser afetada, fígado, coração, o cérebro. Então, quando a gente dá, às vezes, um intervalo entre as dosagens, é bom porque a gente dessatura os receptores e, com isso, a gente consegue melhorar até o desempenho da própria farmacologia depois. Quando vocês voltam desse intervalo, você vê que a potência da medicação é mais forte. Ela responde melhor. E dá um tempo para os outros órgãos do corpo que não deveriam estar sendo afetados, como coração e cérebro, né? Dá uma respirada, né? É que nem vou fazer uma analogia, porque o Gui tá aqui. Adoro analogias de carro. É cara. de Por carro. favor, me conquiste. É que não, tu sabe, né, Gui? Não dá pra ficar azulando os pistão o tempo inteiro, né? Então a gente precisa dar uma aliviada, o corpo dar uma recuperada para depois poder acelerar de novo, né? O ser humano ainda não é forjado, cara. Não é forjado ainda. É isso aí. É importante até que a Débora falou que vai fazer os exames de tireoide. Às vezes uma testosterona que a gente usa já bagunça não só a tireoide, mas as proteínas que carregam o hormônio tireoidiano. Por isso que o T3 é tão importante no lugar do T4 composto. O T3 já é a molécula solta do hormônio tireoidiano, mas se ele está em quantidade maior é porque a proteína que carrega aquele hormônio já está baixa.
Então isso pode ser um agravo para a saúde, como o hipotireoidismo, hiper, e depois para vocês chegarem na definição é pior. E também nas preparações em finalização assim, a gente usa, né, T3, T4, então eu acho que isso dá uma Bagunça muito. Até muito, o né? doutor comentou na última consulta, o meu estrogênio estava um pouco alto, né? E ele comentou que isso também dá irritabilidade na pessoa. Então, às vezes a pessoa está um pouco irritada, nervosa ou cansada demais e não sabe o que é. É legal fazer um check-up, porque às vezes tem alguma coisa que não está bacana aí no nosso organismo, né? O pessoal muitas vezes acha que o hormônio vai afetar só a parte estética. Por exemplo, a predominância estrogênica, o cara coloca na cabeça que é só retenção de líquido, dificuldade para definição muscular, mas muitas vezes o agravo dela vem no cérebro. Irritação. A mulher com TPM, ela é famosa como chata na TPM por causa de um pico de estrogênio. Então, o estrogênio irrita o cérebro dela. Então, as meninas na TPM tem todo um porquê aí de... Semana passada tava assim. Eu disse pra ele, ó, você toma muito cuidado, porque eu tô na TPM, é melhor a gente nem conversar muito. Ela já brigou comigo porque eu peguei o whey de coco dela, né? Ela disse, tô na TPM. Ó, Vitor e Débora, vamos fazer o exame físico, vou aferir a pressão de vocês então, pra gente começar. A gente fez Aí, não dá mesmo. Não fecha. Bom, a gente finge aqui, né? Ó, o Manguitos não deu aqui, galera. Isso me deixa feliz. Isso me deixa feliz, é bom. Acho que não vai precisar nem mumar, que já vai pegar toda a pressão aí, só de fechar. É. Ele vai abrir. Faz a aposta, 12 por 8. A minha sempre é 12 por 8, cara. Vai ficar um pouco mais. Tá 3 por 8. 13 por 8? Quanto mais músculo, menor a pressão. Doutor, como é que tá a pressão do casal? Ó, pressão arterial adequada para atletas. Do Vitor 3 por 8, Débora 12 por 8. E é isso aí, pessoal. O que eu falo sempre, às vezes o pessoal que tem pressão alta acha que fazer exercício físico é contraindicado. Pelo contrário, tem que fazer exercício físico. Quanto mais musculatura a gente tem, mais angiogênese o corpo faz, que é crescimento de vasos sanguíneos, e a pressão arterial média tende a cair então, ao longo do tempo. Então fazer caminhada, musculação é o ideal. Para atletas, pressão sempre aí de 3 por 8 para baixo. Ótimo, ótimo. Passamos na primeira prova. Bora pra mim agora. Para o impedância, então. Quanto que você chuta aí, seu BF? 14. 14? Acho que pra chegar num final do off, assim, 14, 16 é um BF muito bom. Vamos ver como é que tá. Quer dar uma olhada aí antes? Olha como é que tá. Coloca o dedo na unha. Eu adoro essas tecnologias aqui. Muita tecnologia, doutor. Isso aqui é uma corrente elétrica que passa pelo corpo. Quando a corrente elétrica passa pela água, ela passa em uma determinada velocidade. Quando passa no músculo, outra velocidade. E quando passa nas camadas sólidas, outra velocidade. Então, através dessa condução elétrica, ele faz o cálculo da quantidade de gordura, quantidade de massa magra e quantidade de líquido no corpo. Ele pega também a desproporção, né? De um Desproporção. lado direito com o esquerdo. A gente viu que eu tenho mais proporção da outra vez, Da né? outra vez, né? Sim, E eu descobri que eu tenho escoliose, Ah. bem leve. Ah. E daí a gente tá fazendo alguns exercícios, eu tô fazendo físio também pra tentar melhorar. Ah, legal. Porque o desenvolvimento de um lado do corpo tá maior que o outro na musculatura. Aqui, a Débora, porque assim, ele vai falar pra gente quantidade de massa muscular na perna direita e perna esquerda, por exemplo. Então a gente consegue ver quanto que ela tem de músculo e a proporção dos dois lados, ver se está um pouco mais forte de um lado que do outro. Essencial para o atleta. Por exemplo, se a Débora tiver com uma perna mais forte que a outra e ela for fazer um agachamento, a tendência é que ela apoie na perna mais forte. E isso faz com que ela fique cada vez mais forte do lado
mais hipertrófico. E isso foi o que causou uma lesão também no meu quadril, que eu falei no último vídeo. pode crer. É por isso que eu tô fazendo tratamento. Tá indo? Deu? Tá indo agora. Ela tava atrás. Não, e essa balada? Vai cortar isso aí, né? Não, isso aqui eu vou pôr sim, com certeza. Eu coloquei esse LED aí pra galera correr na esteira e perdi o controle. Agora fica piscando. Aí, aí só fica piscando igual balada. Sem meia já. Tá difícil pra tirar a meia, né? Não, eu que coloco e tiro a meia dele, vocês acreditam? Quem tirou aqui? É, eu acredito. Não, se eu você- sou uma esposa assim excelente. Eu coloco meia, tiro meia. Eu tenho que cortar as unhas do pé dele porque ele não consegue mais, coitadinha. Ah, Open Life. É. Ela que escolheu, né? Então eu sou um videomaker excelente, cara, porque ontem o William fez eu pôr o tênis pra ele. Sério? É, mas eu não fiz não. Faz parte da amizade. Que eu não me lembro quanto que eu tava pesando, mas eu acho que eu aumentei. Vamos descobrir. Manda lá pra mim. Caramba, fiz o teu jejum. Absurdo, hein, velho? Ah, sim. Pode? Pode, Aí pode. então você tira Eu esse tirei. pedacinho, desacopa isso. Quanto você acha o BF aí, Vitão? Eu acho que uns 12. E você, doutor, você chuta o que ali? Olha, na última vez o Vitão tava com 61 quilos acho, de massa muscular, vai estar mais ou menos uns 12, 11 mesmo. Pronto? Rapidinho. Rapidinho. Nem durmo. Vamos ver. E aí, cara, como é que tá as atualizações aí? Tá bem? Cara, tô bem, tá subindo o peso limpo, então tô gostando bastante. E agora a gente tem que definir as datas das próximas competições. Mas eu tô numa fase assim que eu tô meio cavernoso, fechado na caverna. Porque é muita comida, então eu fico em casa comendo, eu saio pro treino, descanso. Então, se eu sair de casa, assumir algum compromisso, provavelmente eu vou falhar com a minha rotina em alguma coisa. Então eu evito ao máximo sair de casa e sair da rotina, né? Não adianta, exige o máximo, a gente tem que se dedicar, né? Se privar de algumas coisas. E eu vou fazer um exame aqui que eu nunca tinha feito. Pra que serve, doutora? A gente vai fazer o exame muito importante para atleta, que é o exame de calorimetria indireta. Aqui a gente vai ver quanto que ela gasta de energia, quanto que é o metabolismo basal dela, para depois calcularem para ela a quantidade de calorias que ela deve fazer, se ela tem que comer a mais ou a menos do que essa quantidade de calorias basal. Como é que funciona isso aqui? A nossa respiração ela é feita de maneira celular, então na célula. E na célula do nosso organismo, através das mitocôndrias, é onde a gente elimina o CO2. Então todo produto de energia que entra, ele libera água, CO2 e ATP. Então a quantidade de CO2 exalado é a quantidade de calorias que a gente perde. Então a gente faz um cálculo em cima disso aí, pelo CO2, pela máscara que ela está usando aqui. Não, a gente Agora tá indo lá em Alphaville, cara. Eu vou lá aqui, graças a Deus tá dando certo, tá indo bem, tá bem leve. Tá em aferição lá, ó, por exemplo. As curvas é onde ela tá exalando. Tem o limiar na aeróbico 1, ali a gente está fazendo a análise dela. Então a gente vai pegar a Débora respirando durante 10 minutos. Igual eu falei para vocês, de acordo com o CO2 exalado, é a quantidade do metabolismo basal dela. Então naqueles gráficos ali a gente já consegue ter uma noção para onde está caminhando o metabolismo dela. Como a Débora tem muito músculo, o metabolismo dela para a mulher é muito alto. Não pode falar, tá, amor? Então vocês estavam me conversando, eu tava ansiosa querendo falar também, não podia. É o Darth Vader, esse daí é o White Verde. É. Basal, entendeu? Sim. Doutor, me fala aí, o que você tá achando até agora deles? Ó, é impressionante como é que a capacidade pulmonar deles são boas, a gente está fazendo a calorimetria indireta aqui, mas o que mais chama atenção é o metabolismo basal deles. Os dois são muito fortes e quanto mais músculo, maior a taxa metabólica basal. Então a curva que a gente está vendo ali já do Vitor e da Débora, que a gente já viu, o limiar anaeróbico 1 e 2 deles já está lá em cima já, então mostra que a capacidade deles é bem avançada.
sem óculos eu não enxergo nada. Eu mando pra você depois. Tá. Pode ir falando. Ó, então a Débora fez a primeira bioimpedância dia 28/4 e hoje um mês depois, ó, 25/5. Aqui ela manteve mais ou menos o mesmo peso. Olha que interessante, ó, um pouquinho de variação já dá uma diferença. Ela manteve 69, desculpa, foi por 67 quilos, manteve a massa muscular, 33 quilos, mas já vem perdendo gordura, ó. Ela perdeu 2% de gordura em um mês. Então a dietinha tá encaixando aí. Legal que aí dá pra ver que você perdeu peso, mas você preservou a massa muscular e perdeu só a gordura, né? Aqui, ó, se quiser mostrar o que a gente estava falando lá mais cedo, olha que esse bonequinho é análise segmentar de massa magra. Você vê que a perna direita da Débora tem 9,01 quilos e a perna esquerda é 0,20 a menos. Então é isso que a gente estava falando lá para ela corrigir. A gente sempre tem uma perna maior que a outra, mas no caso dela pode ser que tenha um volume muscular um pouco maior. Então ela pode corrigir isso no treino lá com a academia. Beleza? Eu vou te mandar lá e você... Deixa eu mandar pra você. Tá, me manda que daí eu já vou mandar pro... O Vitão, ele... Olha que impressionante, sabe? Com 124 quilos há um mês atrás, já tá com 171 agora. O trabalho está sendo feito, hein? Em jejum e sem água. É, em jejum e sem água ainda, que fiquei sem tomar. E massa muscular de 62 quilos, impressionante. Acho que eu nunca vi um paciente com 62 quilos de massa muscular. E acho que ele está fazendo um offzinho, está subindo a massa de gordura, né? Saiu de 16% de gordura para 18%. A dieta está hipercalórica mesmo aí. Sim, bastante carne. Eu venci. O quê? O BF, meu amor. Meu BF tá mais baixo que o seu. Caraca! Mas agora não é hora de baixar o BF. É isso aí, parabéns, hein, casal. Vamos aí ver os próximos meses agora. Bom, então é isso aí, galera. Eu acho que hoje a gente fez o exame de bioimpedância, calorimetria, que o resultado fica pronto quando, doutor? O exame de calorimetria a gente vai analisar e vai ficar pronto em 2 dias. A bioimpedância a gente mostrou para vocês aí agora e agora a gente vai vamos coletar os exames dele pelo laboratório da clínica, dos dois, lá na domiciliar. Nosso laboratório a gente pede para coletar domiciliar, porque o intuito é coletar assim que o paciente acorda, para a gente já ver o nível de cortisol assim que ele desperta, que é o cortisol é o hormônio, que além de ser o hormônio do estresse, é o hormônio que previne catabolismo muscular. Porque pode dar alteração. Só de sair de casa, pegar o carro, ir no trânsito e chegar na clínica já pode dar alteração, né? O estresse subir e a gente perde a mão. Então eu sempre peço para coletar. O cortisol ele varia ao longo do dia, mas é bom coletar assim que desperta. Ah, perfeito. E é isso aí, galera. Um pouquinho aí da nossa rotina, dos nossos preparativos aí para as competições. Cuidar da saúde é algo muito importante para qualquer atleta, é o que vai trazer longevidade no esporte, né? Então por isso que a gente está passando aqui com mais frequência no Dr. Fernando, para que a gente mantenha a saúde sendo monitorada, né? É isso aí, mano. Quem gostou? Quem gostou, deixe seu like, compartilha, comenta e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É isso aí. E para ficar sabendo mais sobre o doutor... Arroba Dr. Fernando Zampieri ou Instituto Zampieri. É isso aí. É isso aí. Fechou. Valeu. Valeu.